Hulk não joga nada, escreve o Aeromodelismo Divinópolis. Eu discordo, mas tá todo direito. Leandro Eringer, o Roberto Dino falando com o Leandro, eu avisei que o Sampaoli era uma péssima ideia, ele é especialista em ser quase vice. Leonardo Prieto, boa noite, Nicola, uma troca entre Luciano e Hulk seria uma boa para quem? Apesar de salários bem diferentes, eles têm idades e salários bem diferentes. O Hulk é bem mais velho e ganha bem mais. O Hulk ganha 600 mil por mês. Não, o Luciano ganha 600 mil por mês, o Hulk ganha 2 milhões de reais mensais. O São Paulo hoje não tem capacidade para contratar o Hulk, mas respondendo a tua pergunta, eu tenho certeza de que o Galo perderia e o São Paulo ganharia. O Hulk é muito mais jogador do que o Luciano, tá bom? O Igor Leite, like 52, Hulk seria uma boa pro Fla? Tenho dificuldade em ver o Hulk titular no Flamengo, mas é um cara que caberia nos principais times do Brasil. Eu, ao contrário do Sampaoli, ainda acho que o Hulk tem lenha para queimar. Eu acho que ele conseguiu ser importante mesmo nessa temporada de altos e baixos do Galo. Mas o Sampaoli, ao que parece, não está muito a fim de dar tantas chances para o Hulk na vitória por 1-0 contra o Mirassol. Ontem o Hulk foi para o banco e não saiu. Contrato até dezembro de 26. Acho que para o Galo negociá-lo certamente seria mais vantajoso mandá-lo para outro time fora do Brasil. Moacir Belo, boa noite, aqui é Galo, mais um atleticano. Marcelo Pereira, boa noite, Nicola, força sempre. Você gostou do desempenho do Galo nesse final de semana? Pior que eu gostei. Pior porque eu acho que o Hulk não pode sair do time. Eu acho um grande desperdício você ter o Hulk no banco de reservas, alguém que custa 2 milhões de reais por mês. Mas mesmo sem o Hulk, eu achei que o Atlético foi bem. Eu não descartaria, mas a vitória contra o Mirassol teve um futebol muito melhor do que a vitória contra o Bolívar. Jogo em que o Galo não foi bem, achou o gol no final, achei o time contra o Bolívar bagunçado como em todas as outras partidas. Já diante do Mirassol, com o time com mais cara de São Paulo, e a coisa melhorou consideravelmente, né? Deixa eu pegar mais participações de vocês por aqui. Leonardo Eringer, boa noite. São Paulo que saia. Hulk tem mais título no Galo que o São Paulo na carreira. Alguma chance de o Dudu jogar? Pois é, Leandro, eu penso como você, cara. Eu acho a contratação do São Paulo um movimento interessante. Imagino que ele vá melhorar o time, mas, cara, se o preço for tirar o Hulk, não é algo inteligente, cara. O Hulk tem muito a cara do Atlético. O Hulk foi muito importante na história recente do Galo. Não faz sentido. Você precisa contar com os melhores. E o Hulk é hoje certamente o melhor. Em relação ao Dudu, isso eu ouvi de um empresário muito ligado ao Atlético. Esse empresário vê o Sampaoli muito incontente com o Dudu e com o Júnior Santos. A percepção que se tem entre as pessoas de lá é de que esses dois não terão vida longa no Atlético com o treinador, tá? Que mais? Paulo Guabiroba, membro do canal do Nicola. O Hulk não está no nível técnico e físico de antes. A intensidade do jogo do São Paulo é maior que a do Cuca. É ídolo, mas não pode ter vaga garantida. Será que ele não tem a intensidade mesmo, Paulão? Será, cara? Será que não dá para condicionar o Hulk, alguém que se cuida pra caramba? Eu tendo a desconfiar dessa convicção do São Paulo. Eu acho que ele tem capacidade para se manter em forma, mas está registrado. E são opiniões, né? Matheus Souza, Nicola, notícias dos direitos de transmissão dos times da Liga. Vamos lá, Matheus, deixa eu falar sobre a Libra, que é a treta do momento, né? No ano passado, 9 times que integram a Série A assinaram um contrato com a Libra que prevê uma divisão mais igual da grana. O bolo, até a temporada passada, era muito diferente a favor do Flamengo e do Corinthians. Esses times tinham, especialmente por conta do pay-per-view, muito mais dinheiro do que os outros. Até porque Corinthians e Flamengo tinham um mínimo garantido no pay-per-view. A Libra e a LFU vieram para diminuir essa distância. Só que o contrato que foi assinado no ano passado pelo Flamengo foi assinado pelo Rodolfo Landim. E o novo presidente do Fla é o BAP. E desde o princípio o BAP deixou bem claro o seu descontentamento para com essa assinatura. Segundo o BAP, o Flamengo perde cerca de 100 milhões de reais por ano. E desde o início da temporada, o BAP tem tentado mudar as condições do negócio. E os outros clubes dizem, não tem a menor condição, você é presidente de um clube que tinha um antecessor e esse cara assinou o contrato. Não dá para rasgar o contrato. Pois bem, nessa semana o Flamengo foi à Justiça e conseguiu bloquear o pagamento da remessa da Libra, que seria feito aos 9 times que integram a Série A, referentes ao mês de setembro.
tá? Isso significa que os times da Libra não receberam a parcela do mês de setembro dos direitos de transmissão. E isso causou revolta no São Paulo, no Palmeiras, no Santos, no Atlético Mineiro, no Grêmio, no Red Bull Bragantino. Vou até pegar os valores que os clubes que eu citei perderam. Não perderam, né? Mas deixaram de receber e não se sabe ao certo quando é que eles vão receber. Eram 77 milhões de reais com essa... São 77 milhões de reais bloqueados, tá? E se esse bloqueio se mantiver até dezembro, serão 230 milhões de reais que deixam de entrar nos cofres dos clubes. Essa grana uma hora vai cair. O problema é que o Galo, o São Paulo, o Santos, o Red Bull Bragantino, o Grêmio, esses times precisam da grana. Eles estavam contando com dinheiro. O Flamengo era o dono da maior cota, 17 milhões, ou do maior valor para ser pago em setembro, 17 milhões e 400 mil. O São Paulo, 13 milhões e 400 mil. Palmeiras, 12 milhões e 300. O Santos, 9 milhões e 400 mil. O Galo, 7 milhões e 700. O Bahia, 7 milhões e 200. O Red Bull Bragantino, 5 milhões de reais. O Vitória, 4 milhões e 600. O Grêmio não tinha direito à cota nessa janela de setembro, tá bom? Hora de falar sobre TT. Você já ouviu falar sobre ele? Atacante revelado no Grêmio e com passagens no futebol do exterior por Shakhtar Donetsk, Lyon, Leicester, Galatasaray e atualmente no Panathinaikos. Pois bem, o TT deu uma entrevista ao Cartoloco afirmando que foi procurado por 4 clubes brasileiros: Flamengo, Cruzeiro, Botafogo e Fluminense. Quero acrescentar mais 2. Corinthians e o Bahia também demonstraram interesse em contratá-lo na última janela de inscrições, que fechou recentemente. O TT tinha dito o seguinte, abre aspas, tenho vontade sim de voltar ao Brasil e vários clubes me procuraram, inclusive nessa janela. Teve Flamengo, Botafogo, Fluminense e Cruzeiro. Os outros 2 que eu citei, Corinthians e Bahia, procuraram os representantes do atleta dispostos a contratá-lo. Mas não houve acordo, Panathinaikos não tem a intenção de vendê-lo, até porque gastou 15 milhões de euros em sua aquisição junto ao Galatasaray. E aqui vem a notícia exclusiva e importante. É grande a chance, apesar de o TT demonstrar vontade de voltar ao Brasil, de ele se mudar para a Arábia Saudita. É que o Neon, um dos novos ricos do futebol saudita, já acenou com a possibilidade de pagar até 50 milhões de euros em janeiro para contratar o atleta. Com um detalhe importante, a mudança para a Arábia Saudita permitiria ao TT mais do que triplicar seus vencimentos na comparação com o seu salário atual. Algo completamente fora da realidade do futebol brasileiro. Dos números ainda não tive acesso, mas dá para garantir que seriam cifras impagáveis no futebol nacional. Ele ganharia na Arábia Saudita muito mais, por exemplo, do que o Memphis Depay, que custa 6 milhões de reais por mês ao Palmeiras. Diante disso, dá para descartar que TT hoje com 25 anos de idade tenha chances de retornar ao futebol brasileiro tão cedo. A tendência é que ele continue fazendo o seu pezinho de meia no exterior para voltar ao Brasil um pouco mais velho. Palmeiras já se decidiu pela compra do zagueiro Bruno Fux, só 26 anos de idade, atleta que é reserva de Murilo e de Gustavo Gomes, mas muito bem avaliado pela comissão técnica. O Abel Ferreira deu autorização para que o Palmeiras exerça a opção de compra. Só para lembrar, o Bruno Fux pertence ao Atlético Mineiro e está emprestado ao Palmeiras até dezembro. Não há obrigação de compra, mas sim uma opção. Jorge Sampaoli já deu a entender que gostaria do retorno do atleta para a Cidade do Galo no ano que vem. O Palmeiras vai exercer essa opção de compra e ficará com o Bruno Fux para o próximo ano. Bruno também já revelou que entre voltar para o Atlético e permanecer no Palmeiras, ele prefere seguir no Verdão. O Bruno Fux é muito bem avaliado pelo Abel pela capacidade de construção de jogo a partir da defesa. Ele, inclusive, tem passes melhores do que de Gustavo Gomes e de Murilo, mas hoje perde por conta de outros requisitos defensivos o status de titular. De qualquer forma, jogador muito bem avaliado que será comprado. As cifras dessa opção de compra não foram reveladas, mas dá para imaginar que não deve fugir muito do valor investido pelo Galo em relação à compra dele junto ao CSKA. Na oportunidade, o Bruno Fux havia sido adquirido por 2 milhões e 700 mil euros. Não dá para imaginar nada muito superior a 3 milhões de euros. Só para fechar sobre o Bruno Fux, 29 jogos na temporada, sendo 20 como titular. Ele joga contra o Bahia nesse domingo, até porque Gustavo Gomes tem um problema no olho. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo voltou a vencer também no Campeonato Brasileiro, 1-0 diante do Mirassol na noite desse sábado na Arena MRV. Importante registrar que a vitória do Galo aconteceu com o Hulk no banco de reservas.
Isso nunca havia acontecido desde que ele foi contratado em 2021. Fui checar em todas as partidas e nunca existiu um jogo em que, por opção do treinador, o Hulk foi reserva e não acabou sendo sequer utilizado. Ele não jogou nem sequer um minuto, o que mostra uma nova realidade para o grande astro e ídolo do torcedor atleticano. Vale a lembrança de que o Hulk foi, desde que foi contratado, o grande cara, o protagonista, aquele cara que punha a bola debaixo do braço, resolvia os problemas atleticanos nas maiores dificuldades. Só é importante registrar que antes de voltar ao Galo, Sampaoli já havia dado sinais de que não vai muito com a cara do Hulk. Então, o que pareceu ontem ser algo exclusivo do jogo pode se transformar numa realidade. Hulk, que tem contrato com o Atlético até dezembro de 26, recentemente o Hulk chegou a dizer o seguinte, abre aspas, eu tenho mais um ano de contrato e respeito muito o Galo. A prioridade é ficar, mas se não tiver que ficar, vai ter uma conversa, vamos esperar. Nessa temporada o Hulk soma 44 jogos, 16 gols e 4 assistências, é até o momento a pior temporada em números da carreira do jogador com a camisa atleticana. Só para arrematar, registrar também que com a vitória diante do Mirassol, um dos melhores times do campeonato, o Atlético pulou por 14º lugar, hoje com 28 pontos, aumentando a sua distância em relação ao Vitória, primeiro time no Z4. É isso aí, torcedor do Galão da Massa, ficamos por aqui com o vídeo desta segunda-feira trazendo as informações para você e eu quero a sua opinião nos comentários. TT, seria um bom reforço para o Galo para 2026? Já use o espaço para comentário para deixar a sua opinião. Comenta aí também sobre essa situação de Bruno Fux. O Jorge Sampaoli, quando chegou no Galo, disse que queria contar com o atleta para 2026, mas o Palmeiras já sinalizou que vai contratar o zagueiro. Vai fazer ali a opção que eles têm de compra. Não é uma opção obrigatória, mas o Palmeiras tem ali no contrato de que se quiser contratar o atacante, ele pode fazer o valor e contratar. É uma grande perda na minha opinião e eu quero saber a sua nos comentários. E Hulk, será que chegou a hora mesmo do atacante, ídolo da torcida, ídolo atleticano, deixar o clube? Já usa o espaço para comentário também para registrar a sua opinião. E essa possível troca aí que foi sugerida entre Hulk e Luciano. Será que seria uma boa aí, novos ares para o Hulk, novos ares também para o Luciano? Será que com um novo clube para cada um, para ambos, eles buscariam um pouco mais de intensidade e entrega de resultados melhor? Deixa aí sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que é super importante para você não perder nenhum conteúdo. Hypar esse vídeo também, se tiver a opção aí para você aparecendo no seu YouTube. Hype esse vídeo aí para a gente chegar a muito mais torcedores atleticanos, para ficar super informado de tudo que acontece no Galão da Massa.